Olá, queridos, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Evangelho e a Vida na TV Croma, uma TV que tem buscado levar uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de bênção para a tua vida e a tua família. Queria convidar você a se inscrever no canal da TV Croma, a acionar lá o sininho, né? Dá um toque lá no sininho para quando nós fizermos o programa, né? Um outro programa, cada vez que o programa ir pro ar, você recebe a notificação. Se você quiser, se você sentir de fazer isso, dá um like lá também, porque quanto mais likes tiver, melhor, porque toda vez que nós falarmos desse segmento, o YouTube automaticamente vai direcionando para pessoas que buscam aí ouvir uma palavra de bênção, ouvir uma palavra de socorro, uma palavra de consolo, uma palavra de salvação. Eu quero te convidar hoje a estar com a gente aqui. Obrigado por você estar assistindo. Chame aí os teus familiares, compartilha esse vídeo com os teus amigos, joga na televisão ali se você puder. Se você tiver uma Smart TV em casa, é só você compartilhar na TV também, assista em família, e que o programa de hoje seja bênção para você, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, deixa eu falar para você de alguns livros que a gente produz através da editora Hilários, que é o livrinho de orações. Esse livrinho de orações foi escrito pelo Bispo Zezinho, já foi distribuído aí no Brasil e no mundo, mais de 550 mil cópias, e tem abençoado muitas pessoas. É um livrinho com orações, não são rezas decoradas, né? Não são orações que você tem que decorar. É uma estrutura de oração para cada situação da tua vida. Então você, por exemplo, nós temos aqui uma oração, vou só dar um exemplo para você. Uma oração, por exemplo, pela família, né? Tá aqui no capítulo, na página 9, oração pela família. Você vem na página 9, aí ele tem aqui uma estrutura de oração, né? Muitas vezes a gente não sabe como orar e o livrinho te ajuda a fazer isso. Então você tem aqui, aí ele começa: Senhor meu Deus, olha pela minha querida família, o Senhor nos uniu com um grande amor e carinho, né? E ele vai encerrar essa oração em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Depois você vai só aprender como fazer essa oração, você vai fazer automaticamente, sem buscar uma maneira de decorar exatamente como está aqui. Então esse livro vai te ajudar bastante nesse sentido, até na maneira de você aprender a orar. Eu já encontrei com várias pessoas que dizem: não sei orar, pastor, eu tenho dificuldade em orar e tal. Nós também temos esse livrinho, que é o As Quatro Estações, que fala aqui das estações da vida, né? Assim como a natureza tem primavera, verão, outono e inverno, nós temos 4 estações na vida da gente: primavera, verão, outono e inverno. Aqui nossa intenção é tentar te ajudar a identificar em que estação você está na tua vida nesse momento e comemorar essa estação, ou então buscar em Deus uma maneira de você passar por essa estação debaixo da bênção de Deus. E eu tô aqui falando e esqueci mais uma vez de me apresentar. Eu sou Jamil Cury, eu sou pastor com o Bispo Zezinho. Ele essa semana tá ali de molho lá, umas férias bem merecidas, né? Na semana que vem já tá aqui com a gente. Então essa semana nós vamos estar aqui caminhando junto, ministrando a palavra. E que em nome de Jesus a palavra que nós possamos trazer para você aqui possa abençoar você, a tua casa e a tua família. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos por um momento. Vamos orar antes da palavra, para que Deus possa nos ajudar nesse momento aqui. Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse momento magnífico na tua presença. Esse é um dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele, por isso te pedimos
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa agora tocar nas mentes, corações, ouvidos de cada amado Teu que está aqui nos ouvindo, de cada família que está aqui nos assistindo, e que essa palavra de hoje possa impactar, cumprir o seu papel de eficácia na vida de cada filho Teu aqui, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo ministrando os corações, não a minha boca. Usa, Senhor, a minha boca como instrumento da Tua palavra. Meu coração, Senhor, a palavra diz que o coração é enganoso, que não seja o meu coração, mas seja o Teu poder. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém? Gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 19. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Grave bem isso. Depois eu vou te explicar por que este era samaritano. Por que a Escritura, por que o Lucas fez questão de separar isso aqui, de dizer isso aqui. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9 onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Meu amado, nós vivemos em dias, em que as necessidades das pessoas são mais intensas do que a sua gratidão. Só que nós esquecemos de agradecer por coisas que Deus faz por nós. Nós vemos aqui a história de 10 leprosos, numa época em que o leproso era considerado um imundo. Hoje, no nosso tempo, graças a Deus, a lepra ela tem tratamento. Mas naquela época, leproso era considerado imundo. O sacerdote não podia tocar no leproso. Olha que coisa. Os leprosos tinham retiros fora das cidades, onde eles eram largados ali para morrer à sua própria sorte. E aí esses 10 leprosos, quando Jesus está passando, correm até ele. Jesus era um rabino. Jesus é sumo sacerdote. Hebreus, a palavra em Hebreus, o livro de Hebreus diz, e trata Jesus como sumo sacerdote. Por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque não tendo a quem sacrificar, porque a função do sacerdote principal é o sacrifício, porque o sacerdote apresentava um sacrifício no altar e depois entrava dentro do templo, lá no Santo dos Santos, para interceder pela nação. Não tendo a quem sacrificar, Jesus sacrificou-se a si mesmo. Por isso que o Hebreus o trata como sumo sacerdote, é o sacerdote dos sacerdotes, que entregou a sua vida por nós. Esse já é o primeiro motivo de gratidão. E aqueles 10 leprosos correm para Jesus, que é um sacerdote, que é um rabino. E aí Jesus vai lá e diz para eles: olha, mostrai-vos aos sacerdotes.
Quando Jesus fala isso, de repente eles olharam e viram que ainda tinha sinais da lepra no corpo. Mas a palavra diz que enquanto eles iam na direção do sacerdote para mostrar, olha, nós estamos curados, nós estamos limpos, eles foram sendo limpos por uma ação milagrosa do poder de Deus sobre eles. Mas a palavra diz que dos 10, um só voltou para agradecer. E esse que voltou era samaritano. Eu queria conversar com você, antes de falar para você por que é um samaritano, por que a palavra registra isso, por que Lucas registrou, fez questão de registrar que o único que voltou era um samaritano. Eu quero falar para você que hoje nós vamos conversar, compartilhar sobre o poder da gratidão. Gratidão gera comunhão. Vamos primeiro entender o que significa gratidão no dicionário. Reconhecimento por um benefício recebido. A ação de reconhecer um benefício que lhe foi feito. É uma palavra que se origina do latim gratus, que significa grato, agradecido. É uma palavra que deriva de gratia, que significa graça. E graça é favor imerecido. Eu e você não merecíamos. Para você entender, eu vou tentar te explicar aqui de uma maneira que você possa entender por que nós não merecíamos isso. Gênesis capítulos 1 e 2 vão explicar que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança e formou do pó da terra. Quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, Ele imprime no homem as suas características. Uma das suas características é o livre-arbítrio. O homem é a única criatura na existência que tem livre-arbítrio, que tem o poder de escolha. O homem é o único que tem poder de escolha, de escolher o seu caminho. Deus deu essa graça, essa condição do homem em poder escolher o seu próprio caminho. Ok. Então Deus formou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança, e formou do barro. Se quem está assistindo a gente aqui já trabalhou numa linha de produção, sabe que quando a matriz de uma produção ela estraga, ela corrompe todo aquele lote que vem depois. Então, se por exemplo você está fabricando, digamos ali, uma determinada peça, uma determinada peça de usinagem, você vai estar fazendo usinagem, está produzindo uma peça aí que vai usar na área metalúrgica, na área metalúrgica, ok. Tem uma matriz, ela vai produzir exatamente daquela forma. Se a matriz ela estraga, corrompe a produção, corrompe o lote. Tem um maquinário na metalurgia que ele é feito com jato de água. Se você não fizer a programação correta naquele maquinário, a produção vai sair corrompida, vai sair comprometida. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, quando o homem caiu, quando o homem pecou contra Deus, em Gênesis capítulo 3, porque no capítulo 1 ele cria todas as coisas, no capítulo 2 ele vai mostrar que ele formou o homem do barro, e em Gênesis capítulo 3 é a queda do homem. Quando o homem ele cai, ele corrompe toda a produção. Adão e Eva, a gente pode dizer que eram a matriz daquilo que Deus queria produzir. Quando eles pecaram, corromperam tudo. Por isso que a palavra diz que o homem, ele depende da graça de Deus. O homem estava afastado da graça de Deus. Quando você vê todo o Velho Testamento, você sempre vai ver
que Deus levanta um profeta, Deus levanta um servo dele para estar intercedendo pelos homens, pela nação, porque o homem se afastou de Deus. E o afastamento de Deus é tão grave, tão sério, que se você olhar as leis que Deus estabelece no deserto, você vai ver que Deus manda sacrificar um animal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Quando o homem pecou e Deus o tirou do Éden, Deus proveu vestes de um animal para eles. Se ele proveu vestes de um animal para o Adão e para a mulher, então ele sacrificou um animal. Morreu um animal para que eles pudessem sair cobertos, protegidos do Éden. Deus já estava nos avisando que sem derramamento de sangue não é possível a remissão de pecado. E quando você vai olhando ao longo da história de Israel, Deus vai ali no livro, a partir do livro de Levíticos, quando o povo sai de Israel, Deus vai estabelecer leis, e entre estas leis está sacrificar um animal perfeito. E o sangue dele era aspergido lá no Santo dos Santos, quando o sacerdote ia e orava pela nação. Eu poderia explicar para você todo esse processo, mas não é disso que eu quero falar. É só para você entender o porquê nós precisávamos de Cristo, o porquê Cristo morreu por nós. O sangue do homem já era tão sem valor que um sangue de animal era usado para que Deus recebesse a oração do sacerdote intercedendo por uma nação. Tinha que vir um homem perfeito, Cristo Jesus. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito se faria, se não fosse por intermédio dele. Jesus é o Deus que encarnou, que nasceu entre nós. O Spurgeon tem uma frase interessante. Ele diz que Deus nasceu entre os homens para que os homens pudessem nascer de Deus. Jesus é um Deus que é o Deus que nasceu entre os homens para que os homens pudessem nascer de Deus novamente e viver aquilo que está em João 3. Quando Nicodemos conversa com Jesus, Jesus disse: o homem tem que nascer de novo, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Havia necessidade que Jesus morresse por nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados pelo seu sangue. Por isso, primeiro motivo de gratidão é nós entendermos que somos salvos pela graça. A palavra de Deus diz isso: sois salvos pela graça e não por obras, para que vocês não se gloriem. Tem pessoas que acham que porque elas têm lá, elas dão quantias vultuosas a obras de caridade, a casas de recuperação, a casas que cuidam de deficientes. Elas acham que porque elas dão quantias vultuosas de doações para essas casas, para essas obras, elas acham que elas são salvas. Na verdade, o que elas estão querendo fazer é comprar um lugar no céu, e isso não existe. O que nos salva não é o quanto nós colaboramos com a igreja, não é o dízimo que nós damos, não é a oferta que nós damos, não é a casa de recuperação que ajudamos, não é a escola que nós ajudamos, não são as obras de caridade. O que nos salva é o sangue de Cristo Jesus derramado por nós. João 3,16 é muito claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter gratidão pelo sacrifício feito por nós. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim: porque Jesus cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças contra nós, e ele a renovou completamente, pregando na cruz e despojando potestades e poderes malignos,
fazendo deles um espetáculo público e triunfando sobre eles na cruz. Olha que coisa linda! Havia uma dívida que nós não podíamos pagar. É o que Paulo está escrevendo aqui para os Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Havia uma dívida impagável. Jesus cravou essa dívida na cruz e expôs publicamente o inferno, a malignidade, a vergonha pública, porque triunfou sobre eles na cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A gratidão gera comunhão. Quando eu sou grato a Deus, eu automaticamente gero comunhão com Deus. Eu tenho que ter gratidão porque eu respiro, porque eu tenho saúde, porque eu tenho uma família, porque eu tenho filhos, porque eu tenho um trabalho. Muitas vezes eu não tenho, mesmo assim eu tenho que ser grato a Deus, porque eu tenho saúde para procurar. Algo Deus vai fazer na minha vida, algo Deus vai fazer na tua vida. Está acontecendo uma situação de desespero, de desemprego na tua vida? Não se desespere. O desespero é diferente do medo. Medo nós temos no dia a dia, o medo de atravessar uma rua sem olhar, né? O medo de você assinar um documento sem ler. Isso é um receio, é uma preocupação, uma cautela, é um medo natural. O desespero, ele transcende o medo e nos leva a ter atitudes precipitadas. E não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós tenhamos equilíbrio e que nós confiemos e tenhamos gratidão, sendo grato em todos os momentos, em todas as coisas, por tudo aquilo que Deus nos dá. Você por acaso hoje, quando tomou teu café da manhã, você falou: Senhor, obrigado por esse café da manhã, obrigado por esse pão, por essa manteiga, por essa fruta. Quando você almoçou, ou se você ainda não almoçou, mas você já pensou em agradecer pelo teu alimento? Quando você vai dormir, você agradece pelo dia, você agradece pela tua família? Então é momento de você rever os teus valores. Se as tuas necessidades são maiores do que o teu sentimento de gratidão, está na hora de você rever suas prioridades, meu amado, minha amada. A gratidão, ela gera comunhão. Quer ter comunhão com o Pai? Seja grato. E gratidão é uma coisa muito fácil quando as coisas estão ao nosso favor. Eu queria um emprego X, consegui. Eu queria comprar um carro Y, consegui. Eu queria comprar uma casa no bairro Y, consegui. E é muito fácil. Senhor, obrigado pela bênção. Pai, obrigado pela casa que eu consegui. Obrigado pelo carro, pelo emprego, pela casa na praia que eu conquistei. Obrigado, obrigado. Mas o verdadeiro poder da gratidão está em eu agradecer em duas situações específicas. A primeira delas, quando eu agradeço sem as coisas terem dado certo como eu queria. Cara. Sabe por que tem situações que Deus, ele não atende? Porque ele sabe que se ele te atender naquela situação, ele vai perder você. Vou dar aqui um exemplo. Vou dar aqui um exemplo nosso, assim, do dia a dia. Tem irmãos que pedem a Deus para ter uma casa na praia, né? Aí ele conquista uma casa na praia, aí ele some da casa do Senhor. Vou dar um outro exemplo aqui, que ele não acontece aqui no Brasil, só acontece na França, tá? O irmão ora para ter um carro, e ele fala assim: Senhor, meu carro pertence a ti, ó Pai. Este carro. Aí o cara coloca até o adesivozinho. Desculpa, irmão, eu tenho que falar isso pra você. Ele coloca até o adesivozinho lá: propriedade de Jesus. Ele sai da igreja, ele vai às vezes na mesma rota de outra pessoa que está na igreja e vai para lá, né? Na mesma rota. E ele não dá carona. Agora o carro dele é só para ele e para a família. Ele passa na frente do ponto de ônibus, o irmãozinho está lá tomando chuva, e ele passa batido, não para, fala assim: ô irmão, quer uma carona? Quer que eu te levo? Quantas vezes eu saí da minha rota de casa para levar algum irmão, alguma irmã para casa?
Eu digo isso para você, conhecimento de causa. Tem pessoas que constantemente, praticamente todos os cultos que eu estou na igreja, vão embora comigo. Eu os deixo em casa e vou para casa. Mas não, o irmão pede a bênção. Tem emprego que você não consegue, talvez porque Deus sabe que vai te perder, porque você vai viver só em função do teu emprego. Tome cuidado. Agora eu vou para outra ponta. Ter somente bênção na tua vida não significa que você tem favor de Deus. Preste atenção nisso. Não é porque as coisas somente dão certo que significa que Deus está concordando, hein? Vou fazer uma analogia que você vai dizer assim: esse pastor é meio louco. Os caras planejam um assalto, assaltam o banco, roubam milhões, deu tudo certo, ninguém descobriu. Foram bem sucedidos. Significa que Deus está no negócio? Preste bem atenção. A gratidão, ela vai te levar a um tempo em que você gera comunhão com Deus, sabe o que Deus fez por você, sabe o que Ele não fez, e aí vai aquele segundo tópico. É fácil agradecer quando está bem, mas não é fácil quando não está como nós queremos. Esse é o primeiro. Fácil agradecer quando está bem, mas é difícil agradecer antes de acontecer. O nome disso é oração e ação de graças. Você pode perceber, a maioria das orações, quando eu termino, eu falo: e Senhor, em ação de graças eu já te agradeço. Então você tem que agradecer, mesmo quando não acontece, ou ainda quando vai acontecer. Você está querendo conquistar um carro? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Agradeça antes de acontecer. E eu vou dizer isso, é um segredo espiritual. Eu já tive testemunhos de pessoas que nós oramos falando: Senhor, faz esse favor na vida do meu irmão, atende esse pedido do meu irmão, e eu em comunhão com ele já te agradeço a ação de graça. E de repente o irmão conseguia aquilo. Olha que coisa. É um segredo espiritual. Nem sempre Deus vai fazer as coisas como nós queremos. Nem sempre Ele vai fazer como nós queremos. Existe um tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, é a cronologia, o nosso tempo aqui entre nós. O tempo de Deus é Kairos, porque Deus é atemporal. Então você quer que Deus te atenda amanhã, pode ser que Ele te atenda agora, pode ser que Ele te atenda daqui 10 anos, pode ser que Ele te atenda daqui a um mês, pode ser que Ele não te atenda. Ele é Deus soberano de todas as coisas, Ele é o eterno, Ele é o criador de todas as coisas. Ele não existe, Ele é, porque Ele é eterno. Eu e você existimos porque temos prazo de validade. Sabia disso? Agora você ficou escandalizado. O pastor dizendo que Deus não existe. Se eu disser que Deus existe, eu vou dizer para você: como é que Deus pode existir dentro da existência que Ele mesmo criou? É como eu querer te explicar que eu sou filho de mim mesmo. Deus, Ele habita na existência que Ele criou, pela misericórdia dEle, por amor aos seus filhos. Mas Deus, Ele é eterno. E se Ele é eterno, presta atenção, alguns confundem. Deus não é infinito, Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Ele é o ser não criado. Ele é o Deus poderoso, é o eterno sobre todas as coisas. Eu e você existimos, temos um prazo de validade. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Deus não. Creia nele. Se Ele é o eterno e criou tudo isso que existe, agradeça a Ele todos os dias. Porque quando chega a nossa senha, basta Ele chamar o Espírito e tchau. Já era. Nós vamos embora. O poder da gratidão reside em eu agradecer a Deus, não só quando eu tenho, mas quando eu não tenho ou quando ainda vou ter. Não só quando as coisas acontecem a meu favor, mas principalmente quando elas não acontecem. Em segundo lugar, quando eu tenho gratidão, eu volto às minhas raízes. A palavra lá em Gênesis capítulo 2
vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. Presta muita atenção nisso. Quando Deus formou o homem do pó da terra, essa palavra terra, ela no grego é humus, que é da onde vem o termo homem. Quando eu agradeço ao Senhor, quando eu agradeço a Deus por todas as coisas, eu volto à minha raiz, porque eu me torno humilde. A palavra humus, humilde, e homem são de mesma etimologia, são de mesma origem. Então, quando eu tenho gratidão, eu retorno à minha raiz, que é reconhecer que eu sou terra, eu sou pó, não sou nada. Se você ler o livro de Jó, Jó diz assim: do pó eu vim, ao pó eu tornarei. Quando nós morremos, voltamos ao pó. Quando eu tenho humildade, eu reconheço que eu sou o pó, que eu não sou nada, que eu não sou digno de nada a não ser em Cristo Jesus, que eu não sou merecedor de nada. Tem pessoas que falam assim: Deus, eu quero, eu mereço. Uma coisa que me incomoda, de verdade, me perdoe, que eu vou te dizer agora, mas uma coisa que me incomoda profundamente é líder cristão ensinando você a ordenar a Deus o que ele tem que fazer. Eu ordeno, eu determino. Eu fiquei escandalizado quando eu vi um líder cristão pegar uma Bíblia e dizer assim: se o que não acontecer, se o que eu estou falando não acontecer, eu rasgo esse livro. Eu falei, olhei pra minha esposa e falei: onde eu estou? Estou em Nárnia? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Que insanidade é essa? Eu ordeno, Deus, eu determino. Outra coisa, quando a gente ora e quer ensinar Deus a ser Deus. Senhor, olha, estou aqui pedindo por uma irmãzinha, estou solteiro, por favor, Pai, me direciona. Mas eu quero que ela seja assim, ó. Assim, assim. Deus, eu quero essa bênção, mas eu quero que o Senhor faça dessa forma. Assim, assim. Eu ensinando Deus a ser Deus. Eu não sei, irmão. Deus é muito misericordioso. Eu acho que Ele olha para alguns de nós e fala assim: ai, ai, ai. Não vou nem levar em conta. Nós, por natureza, somos maus. Todos nós. Todos nós. Quando você olha em Marcos, se eu não estiver errado, capítulo 8, me perdoe, eu agora não me recordo aqui, mas no livro de Marcos, diz que aquele jovem chegou para Jesus e falou: bom mestre. Jesus olhou para ele e falou assim: por que me chamas bom? Se bom é só Deus. Somos maus por natureza. Somos devedores de Deus por natureza. E por sermos maus por natureza, somos arrogantes por natureza. Temos a mania de achar que Deus tem que ser... É como se o céu fosse uma repartição pública. Deus tem que obedecer o que eu falo. Ou nós estamos? Que Deus tenha misericórdia. O poder da gratidão está em eu reconhecer e voltar às minhas raízes. Entender que eu não sou nada, não mereço nada, não sou digno, mas pela misericórdia dele, em Cristo Jesus, Deus nos atende pela misericórdia dele. E se ele não atender, glória a Deus. Dai glória em todas as coisas, dai graça em todas as coisas. Em terceiro lugar, a gratidão me leva na contramão do mundo. Olha só, vou tentar te explicar aqui, nosso tempo é um pouco curto, eu vou tentar te explicar aqui rapidamente. Quando a nação de Israel, lá atrás, bem lá atrás, muito lá atrás, vamos colocar o seguinte, para você entender. Os 3 primeiros reis de Israel: Saul, depois Davi e Salomão. Quando Salomão morreu,
o reino de Israel foi dividido em dois: 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Essas tribos para o norte, que foram para o norte, se mesclaram com os povos que foram conquistando essa região. E a capital dessa região era Samaria. As 2 tribos que vieram para o sul, a capital era Jerusalém. Essas 2 tribos que foram para o sul, uma delas é Judá, que é de onde descende Jesus. A palavra diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Essas tribos não se mesclaram com outros povos, mas as 10 tribos que foram para o norte se misturaram. Então os judeus, que são descendentes de Judá, por isso o termo judeu é descendente de Judá, não consideravam os descendentes dessas tribos nem como parentes, consideravam como estrangeiros, porque eles já haviam se misturado com outros povos. E como a capital era Samaria, eram samaritanos. É por isso que Lucas fala assim, que dos 10 leprosos, o único que voltou para agradecer era o samaritano. Era o que ninguém esperava. Era o que não se esperava que fosse voltar. Era um samaritano para agradecer um rabino judeu pela cura. Por isso que eu falo para você, a gratidão me leva na contramão do mundo. Quando está todo mundo reclamando, eu estou agradecendo. Quando está todo mundo condenando, dizendo acabou, eu estou agradecendo. Quando eu tenho planos, Deus coloca projetos no meu coração, eu estou agradecendo. Estou indo na contramão do mundo. Enquanto os 9 leprosos foram se apresentar aos sacerdotes e nem voltaram, um voltou, veio na contramão. Você está entendendo a loucura da profundidade disso? Enquanto os 10 foram, um voltou na contramão para agradecer a Jesus pela cura. Tanto que Jesus, ele fala no versículo 18, não achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, senão o samaritano. Ter o poder de gratidão é andar na contramão do mundo, meu amado, minha amada. Quando você começar a adquirir o hábito de agradecer em todas as coisas, eu digo a você, o teu dia vai ser melhor, as coisas vão fluir, e ainda que elas não aconteçam do jeito que você quer, você vai sentir a mão de Deus em tudo que você fizer. Digo isso por conhecimento de causa, por experiência. Eu não estou aqui para você pregando religião, foi o que eu falei nos programas. Eu não estou aqui pregando religião. Servir a Cristo é um estilo de vida. E dentro desse estilo de vida está em eu ser grato. É eu ter gratidão. Eu recebi a graça de Deus, um favor imerecido, eu não merecia, mas pela graça eu fui salvo. Pela graça Ele mandou Cristo, e pela graça Ele nos preserva ainda intactos nesse mundo em algumas situações. Você sabe por que o mundo ainda não virou um caos absoluto? Eu vou dizer para você por quê. Os sinais estão aí. O mundo não virou um caos absoluto porque o Espírito Santo de Deus ainda age no nosso mundo, buscando aqueles que Jesus falou em João 4, adoradores em espírito e em verdade. Eis que chegou o tempo em que aqueles que adoram a Deus são adoradores em espírito e em verdade. O Espírito de Deus busca esses, porque quando o Espírito Santo de Deus for retirado desse mundo, Deus nos livre, que nós aqui não estejamos, porque o Espírito Santo de Deus sendo retirado desse mundo, o caos absoluto vai tomar conta da terra. E esse futuro, deixa eu te dizer, segundo alguns estudos, segundo as profecias, não está muito longe não. É tempo de nós andarmos na presença de Deus, sermos gratos por tudo que Ele nos faz. Nós vivemos num mundo que não para, tudo é muito rápido, meu irmão, minha irmã. Eu estava lendo ontem
que o Elon Musk, juntamente com a NASA, está desenvolvendo uma forma das naves viajarem próximo da velocidade da luz. Porque todos querem agora, estão com a ideia de criar a colônia em Marte. Só que tem um salmo que diz que ainda que eu esteja no mais profundo abismo, aonde eu estiver, eu não me escondo de Deus. Pode construir colônia em Marte, mas do juízo de Deus ninguém escapa. Porque Deus não criou só a Terra, Ele criou o universo. Você falar assim, não, o mundo vai acabar, vai gerar um apocalipse, eu vou fugir para Marte. Tolice, irmão. É como você ter o teu pai que construiu a tua casa e dizer assim, eu vou me esconder num quarto porque meu pai não vai me achar. Desculpa. Eu não existo para Deus. Eu existo para Deus. Deus não existe para mim. Eu faço para Deus, não é Deus que faz para mim. Irmão, o céu não é repartição pública. Trate Deus como ele tem que ser tratado, como soberano, Senhor, eterno, Criador de todas as coisas. Que a gratidão possa fazer parte do teu dia a dia, que a gratidão possa fazer parte do teu ser, em nome de Jesus. Você vai assistir um vídeo agora e espero que a mensagem desse vídeo possa aí tocar o teu coração e o coração da tua família, e a gente já volta para encerrar. Durante toda a minha vida eu me senti fraca. Sempre pensei que se o amor verdadeiro existisse, era algo que eu ainda não tinha encontrado. Sempre me perguntei: por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu não posso ter uma vida normal? Sempre me fiz essas perguntas. Num dia como qualquer outro, aquela mensagem apareceu. Eu pensei que Deus não ligava para minha dor. Eu não conseguia chorar. Não conseguia sentir nada. Eu não tinha emoções. Eu não conseguia. Eu tinha perdido a capacidade de chorar. Mas aquela mensagem despertou uma coisa dentro de mim. Me deixou curiosa para saber mais. E eu entendi o amor incondicional de Deus. Entendi que Ele não tinha me esquecido, que mesmo eu estando tão longe dEle, Ele foi até onde eu estava para me resgatar. Ele deu seu Filho, Jesus, para me salvar. E eu aceitei o seu amor. E esse amor mudou toda a minha vida e me deu a certeza de que eu sempre estarei ao lado dEle. Do mesmo jeito que Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Você gostaria de conhecer Jesus hoje? Amado, minha amada, gostaram do vídeo? Glória a Deus, né? Como é bom a gente ter gratidão com o Senhor em todas as coisas. E eu tenho certeza que você ainda vai testemunhar conosco ali no zap do amigo que vai aparecer aqui para você. Tenho certeza que você vai testemunhar conosco, olha, testemunhar para nós, né? Olha, eu comecei a agradecer, comecei a ser grato e as coisas começaram a acontecer para mim. Olha, tenho certeza que Deus vai
fazer algo maravilhoso na sua vida. Tenho certeza disso. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando nós temos um coração grato, quando nós temos uma ligação com Deus, uma comunhão, um relacionamento com o Pai, as coisas só tendem a ficar boas para nós. Eu queria falar do pensamento do dia para você hoje. Ele está ali em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode acontecer coisas que nos deixam atribulados, mas nós vamos confiar em Deus. Podem acontecer coisas que nos deixam perplexos, mas não vamos nos desesperar. Lembre-se do que eu falei. O medo é natural. É natural nós temos medo. O que não é natural é o desespero, que nos tira do nosso centro de equilíbrio, que nos tira do nosso espírito e nos faz precipitar em algumas coisas. Muitas vezes nos precipitamos em sociedades mal feitas. Muitas vezes nos precipitamos em ações, em comprar alguma coisa, em contrair uma dívida, por desespero. Não se desespere. Muitas vezes seremos perseguidos, mas saiba, nunca desamparados. Deus está conosco. Muitas vezes seremos abatidos, ficaremos abatidos, mas não seremos destruídos. Que Deus te abençoe, que essa palavra ela possa mudar teu coração. Eu queria convidar você para estarmos orando e agradecendo ao Senhor. Pai, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, que esse espírito de gratidão tome o nosso ser. Que esse sentimento de gratidão possa gerar em nós comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos ver a Tua ação, mas sempre debaixo da gratidão pelo que não temos ou pelo que acontecerá a nosso favor. Até aquilo que muitas vezes acontece, que nos abala temporariamente, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque estamos aqui com essa estrutura, enviando, disseminando a Tua palavra. Queremos te agradecer por cada um que está aqui. Queremos te agradecer por nossos familiares, esses familiares que estão assistindo juntamente ali em família essa palavra, esse programa. Queremos te agradecer pela TV Croma. Queremos te agradecer principalmente, acima de tudo, porque Jesus morreu por nós. Morreu pelos nossos pecados. Somos limpos e salvos em Cristo Jesus pelo seu sangue. Alvos mais que a neve somos pelo sangue de Jesus Cristo, conforme disse Isaías. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amados, a gente vai aqui encerrando. Vamos aqui mais uma vez falar aqui, né? Temos o livro de orações, né? Que eu já falei para você. Entre em contato conosco. O meu site, as minhas redes sociais, nós vamos colocar aqui. Você vai ver. No meu site você vai encontrar também o livro As 4 Estações. É só você pedir. No site também tem lá um acesso, um chat para conversar comigo. E entra lá. Eu posso demorar um pouquinho para te responder por causa das coisas que muitas vezes eu estou com o dia ocupado, mas eu não deixo de te responder. Quero apresentar para você também esses dois livros, Quarta Guerra 1 e o Quarta Guerra 2, que eu tentei aqui abordar como vai ser o Apocalipse, como serão os últimos dias de uma forma romanceada. O terceiro livro já está quase pronto. Vamos ver aí, depende de algumas coisas, né? Mas já estamos aí no trabalho do terceiro livro da Quarta Guerra, para você ter mais ou menos uma noção de como serão os últimos dias na Terra, o que é o governo global, o que é a nova ordem mundial.
pesquise sobre isso, fique alerta, porque Ele está vindo para nos buscar e levar para sua casa. Lembre-se, Jesus um dia disse assim: vou para a casa do meu Pai preparar-vos morada. Por quê? Porque Ele virá buscar aqueles que o amam, aqueles que estão com Ele, que têm comunhão com Ele, para levar para casa, e nós vamos para casa. Eu não vejo a hora de ir para casa, e você? Amém? Deus te abençoe, te guarde. Até o próximo programa. Beijo grande. Tchau.